Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou mandar aviãozinho. Mandem aviãozinhos vocês também. Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa série que eu tô fazendo nesse período. Tô muito feliz, muito realizada mesmo de estar vivendo esse momento, de poder passar um pouco daquilo que eu aprendi durante todos esses anos, estudando bastante autoconhecimento, gestão de tempo e energia. Tem sido maravilhoso. Meu amigo Oco Bagunceiro, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Gratidão ter você aqui. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o poder do agora. O poder do agora ficou muito conhecido com um livro, né? E também outros autores e outras pessoas que falaram sobre a importância de você viver o momento presente, você viver o agora. Então é isso que nós vamos falar hoje aqui na live. Eu também vou lançar uma novidade. Estou muito feliz como as coisas vêm caminhando, vêm andando com relação à mentoria. Uma boa noite, Aninha. Boa noite, Gilson. Boa noite, Vicente. Boa noite, boa noite, boa noite. Mandem aviãozinho pro pessoal, aquela pessoa que você sabe que está precisando aproveitar mais o agora, deixar um pouco o passado para trás, que é onde ele tem que ficar, e sem criar muitas expectativas no futuro. Hoje a nossa live, o nosso encontro será sobre isso. Será sobre o poder do agora. Como que a gente pode fazer para ter uma vida extraordinária no momento presente, sem ficar remoendo o passado ou criando expectativas com o futuro. Oi, tias, você de novo. Depois me chama no WhatsApp, quero saber de você, da sua família, como é que estão as coisas. Um beijo, seu lindo, maravilhoso. Saudade de você, tias. Muita saudade. Esperar um pouquinho enquanto o pessoal não entra. Oh, gracinha. Lindeza da minha vida. É um dos melhores amigos que das melhores pessoas, né? Que essa vida, que esse universo já me presenteou. Andresa, sua linda, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Mandem aviãozinho para quem vocês conhecem, que gostaria de compartilhar e conhecer um pouquinho mais sobre a importância da gente viver o momento presente, a gente viver o agora. Quero aproveitar. Lógico, Dias. Lógico. Eu quero aproveitar e fazer o convite que no dia... a gente não falou o dia ainda, mas enfim. Já tem a segunda edição, quase que eu falei, da palestra Eu Escolho Ser a Mudança. Eu, a Rose Duarte, a terapeuta linda, maravilhosa. Mais uma convidada especial. Vamos fazer uma tarde de sábado incrível, com muito conhecimento, muitas ferramentas, muitas dinâmicas. Enfim, todo mundo que for, com certeza não vai sair de lá a mesma pessoa. Vai ser mais uma tarde incrível. E a gente vai lançar esse evento amanhã, oficialmente, tá? Todas as informações. As vagas são limitadas, então corre, já garante seu ingresso assim que a gente soltar as informações certinho. Bom, já passaram 5 minutinhos, eu vou falando, depois se alguém perder pode assistir a live, porque eu vou postar tudo, tá bom? Vamos lá. A primeira live, a gente falou sobre propósito de vida, né? O como é importante você saber o que você quer na sua vida. Para você conseguir determinar quais vão ser as ações diárias que você vai ter para que você viva e usufrute, né, da sua vida dos sonhos. Não ter um propósito, cerca de 95% das pessoas no mundo não tem um propósito, faz com que você entre no automático da vida. E você entrar no automático é você não questionar, é você simplesmente aceitar, não saber falar não, né? E não se perceber e não se conhecer. Por que as pessoas não
não têm um propósito de vida? Muitas das vezes porque elas não se conhecem. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas gostam, elas não se priorizam, elas não são o protagonista da sua própria história, não são o foco principal da sua vida. E com isso, elas vão deixando a vida acontecer, né? E como elas não sabem o que elas querem, nada tá bom, vivem na reclamação, não é se envolvem, mas elas acabam convivendo com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, ou seja, não tem um propósito, não tem uma evolução. O ambiente que você frequenta e as pessoas que você convive dizem muito aonde você vai chegar. Isso é de suma importância. E quando você entra para o autoconhecimento, quando você começa a se conhecer melhor, gente, é automático, tá? Isso acontece com todo mundo, 100% dos casos. Muitas pessoas acabam se afastando, mas é porque a energia vibracional já não é mais a mesma, os pensamentos já não batem, sabe? Aquela coisa assim de falar, meu santo não bateu. É porque a pessoa tem um propósito diferente do seu. Então acaba que afasta, não é que acontece briga, mágoa, qualquer coisa do tipo. E novas pessoas, novas situações começam a acontecer na sua vida. Mas muitas vezes para isso é preciso fazer uma limpeza, né? É muito importante a gente fazer uma limpeza, tanto mental, espiritual, física, e também não só dos nossos lixos mentais, vamos dizer assim, mas também das coisas que estão paradas na sua casa, que você não usa mais, que está lá guardado. Você fala, nossa, se um dia eu precisar. Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente guarda muita coisa na esperança de um dia usar, com medo de faltar, tem muita gente que pensaria que isso é abundância, né? Você pensar em ter muito. Só que, na verdade, você está na escassez, é o medo da falta. E se um dia eu precisar? E se faltar? Então, isso, na verdade, é você estar vibrando na escassez. Quando você está na abundância, você transborda, você doa, você tem ali o suficiente que você precisa, e caso venha a precisar de mais, você vai e adquire aquela coisa, né? Vamos dizer assim. Boa noite, dona Sandra. Beijo. Depois que a gente passou pelo propósito, a gente falou um pouquinho de Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa, no qual você encontra o real motivo para você acordar todas as manhãs. E o Ikigai não é só para sua vida toda, mas é legal você fazer para você entender qual que é o seu propósito. Mas o Ikigai tá nas pequenas coisas do dia a dia. E é o motivo que faz com que você acorde todos os dias de manhã e vá viver a sua vida da melhor maneira possível. O Ikigai, ele frisa muito você começar pequeno, você não esperar reconhecimento das coisas que você faz, é você fazer por você e pra você, cada dia fazer um pouco melhor. O grande Ikigai, ele é formado da seguinte forma: as coisas que você ama fazer, o que você poderia ser remunerado, o que o mundo precisa, o que você sabe fazer. Essas 4 qualidades numa mesma coisa é o seu Ikigai, é o seu Ikigai da vida. Então, saber o que você quer, as coisas que você gosta, o que te dá prazer, faz com que você... Oi, pai! Boa noite! Seja o protagonista da sua história, seja o foco principal da sua vida. E quando você encontra as coisas que te dão prazer, quando você assume, né, o leme do seu barco, a direção para onde você quer ir, muita coisa começa a mudar na sua vida. Por quê? As coisas não acontecem mais porque estão no automático. Olha, eu vou ser muito sincera para vocês. Até quando você não assume o controle, quando você não sabe o que você quer, você permite que as pessoas escolham o que você vai vestir, aonde você vai frequentar, o que você vai comer. Você fala assim, aquela coisa, tanto faz, pra mim tanto faz, qualquer coisa tá bom. E não é. O que você gosta? O que você quer fazer? Pra onde você quer ir? Aonde você quer chegar? É você realmente ser o protagonista da sua história, da sua vida. E decidir por você e pra você.
é aprender a falar sim pra você. Porque muitas vezes a gente sabe falar não pra gente e sim pras pessoas, mas tem que ser também ao contrário. Saber falar não pras pessoas é falar sim pra si mesmo, pra si próprio. Isso é maravilhoso. Então, são pequenas escolhas diárias que mudam a sua vida. Oi, Silvia. Boa noite. Tá? Então, assumir o protagonismo da sua vida. E aí é onde entra o poder do agora. O poder do agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda a existência, ela é agora, agora. É o único momento que você pode fazer alguma coisa. E nada mais existe além dele. O centro é aqui e muitas pessoas, elas não visualizam isso. Elas ficam sofrendo no passado e ansiosas pelo futuro. Mas não conseguem perceber o agora, que é onde tudo acontece. O que passou é um conjunto de lembranças e o futuro são as expectativas. Eu tenho frisado muito isso com as pessoas que eu conheço. Passado esse recado de carinho, de que tudo que a gente leva dessa vida e tudo que a gente deixa dessa vida são os momentos, são as memórias, são as lembranças. Né? Quando a gente não estiver mais aqui nesse plano, tudo que as pessoas vão falar ou fazer são os momentos que viveram com a gente. E isso é o maior presente, literalmente, que a gente pode deixar para alguém. É aproveitar o presente da melhor maneira. Inclusive, passei por isso, por um momento delicado desse com um familiar essa semana. E naquele momento ali de despedida, você ouve as histórias. Né? E as histórias nada mais são do que as lembranças, do que os momentos vividos, aproveitados. Da coisa mais linda que você pode deixar para alguém. Porque afinal de contas você dedicou o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, para criar memórias e momentos para as pessoas com as pessoas, né, que você ama. Então, ficar sofrendo por causa do passado e criando expectativa por causa do futuro, isso não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Quando a gente fala que na estrada da vida a gente tem que colocar um endereço no GPS para saber onde a gente quer ir, quando você fica preso ou no passado ou no futuro, você fica dando voltas numa rotatória. Sem sair do lugar, você tá andando, mas você não tá indo para lugar nenhum. As pessoas acabam sendo atormentadas pelos componentes paralelos ao hoje, que é o passado e o futuro. O passado, ele tortura com cada erro que cometemos, né? E isso assombra, a gente fica, e se eu não tivesse feito isso, e se eu não tivesse aquilo? Gente, é o que você tinha para entregar de melhor naquele momento. Era a consciência que você tinha. Você pode escolher hoje mudar para fazer diferente numa próxima vez. Mas naquela situação era o que você tinha para entregar. Era o melhor de você. Não tem mais como mudar, né? O que a gente pode fazer é aprender com isso e ver onde a gente pode evoluir para não deixar acontecer mais. E o futuro, ele é carregado por medo. Medo de situações que você nem sabe se vão acontecer, mas que você deixa te paralisar. Você deixa fazer com que você não vá atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, por medo, por receio, por insegurança. E ele também, né, é a incerteza por não saber o que nos espera. Mas o que nos espera pode ser tão lindo. Depende, claro, do que você está escolhendo hoje para você. A cegueira em não enxergar esses fatos consome a nossa felicidade. E a nossa felicidade, ela é gerada dentro da gente e não deve ser condicionada a nada nem ninguém. Então são as suas escolhas hoje que podem privar com que você seja feliz caso você fique escolhendo viver no passado ou no presente. Agora é uma coisinha um pouco mais delicada, mas a gente aprende, né, ou muitas pessoas aprenderam, né, ao longo da vida, que você tem que sofrer hoje para ter um futuro bom amanhã. Então você sofre, você se dedica, você tem uma vida árdua, você praticamente deixa de viver, você só existe, porque no futuro
você vai ter um paraíso prometido, né? Dias de glórias, de bênção, né? Dias de luta primeiro e depois dias de glória. E aí você vive, você trabalha, você abdica de muita coisa na sua vida, de estar presente em momentos especiais, de realizar os seus sonhos, de fazer as suas viagens, em prol de algo que você talvez não consiga aproveitar, porque você gastou toda a sua saúde quando você deveria estar usufruindo dos presentes que a vida te dá. E aí acaba que você, morre. As pessoas morrem, muitas vezes até frustradas por não conseguir aproveitar a vida, por não realizarem os seus sonhos, por terem trabalhado tanto, terem se esgotado tanto, se entregado tanto, em busca da promessa do futuro maravilhoso, do futuro incrível. E você pode fazer do seu hoje um dia incrível, uma semana incrível. Você aprendendo a administrar o seu tempo, fazendo a gestão dele, você pode sim produzir, trabalhar, mas você pode e deve ter tempo de qualidade para você, para sua família, buscar atividades de prazer. É isso que o propósito da sua vida faz você buscar. É isso que o Ikigai frisa muito. E é isso que eu abordo sempre, sabe? O que você faz hoje que te dá prazer. Que você, quando você faz essa atividade, você perde a noção do tempo. Você se entrega, você vai, você faz. Doses diárias de prazer, de coisas que você gosta, que te fazem feliz, são importantes na sua vida. Ah, mas eu sou muito feliz no meu trabalho. Tudo bem, na vida profissional, ok, mas e na vida pessoal? Você também precisa disso para conseguir achar o equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave de tudo nessa vida. É equilibrar o trabalho com os momentos de descanso. Gente, é importante descansar. É importante tirar férias sem culpa. É importante tirar um dia e não fazer nada. Isso vai fazer com que nos outros dias você trabalhe, produza e renda muito melhor, tá? Vamos lá. Quantos pais, por exemplo, não deixam de ver os seus filhos crescerem porque estão trabalhando, porque estão fora o dia todo. E aí acaba que não tem nenhum momento de prazer, de qualidade com aquela criança. E mesmo tendo um pai presente, ele é ausente, porque não participou da criação e do crescimento. E aí quando fica mais velho não adianta, porque a criança já cresceu. Bom, com base nisso tudo, o que eu falo para vocês é o seguinte: busque nutrir o presente com o presente, com o tempo que você tem hoje. É importante você visualizar o seu futuro, o que você busca, mas é importantíssimo não criar expectativa e não ficar preso no quando isso vai acontecer. Porque quando vai acontecer não depende da gente, e como vai acontecer menos ainda. Quando acontecer algo com você e você não entender por que aquela coisa está acontecendo, em vez de você perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunta pra quê. Qual é a lição que você tem que aprender ali para que você consiga sair dessa rotatória e pegar uma rua com destino aonde você quer e você busca chegar. Tá? Ficar ligado no futuro, além da questão da ansiedade, ela traz tristeza, traz infelicidade, acúmulo de dores, fragmenta o próprio bem-estar em favor de algo incerto. Né? Quando você fica sofrendo, você deixa de fazer as coisas porque você tem receio do que pode vir a acontecer. Quero aproveitar e mandar um beijo para Edna, essa maravilhosa, diretamente da Austrália. Nossa audiência está international. Gratidão, viu? Um dia eu vou conhecer a Austrália. É um dos meus sonhos. Você vê que eu tenho um pouco de medo dos bichos que moram na Austrália, mas eu vou. Eu escolho ir um dia. Focar exclusivamente em trabalhar para viver bem o futuro. Quando você foca
em abrir mão do seu presente para viver um futuro, você deixa de criar um passado. Vou repetir. Quando você foca exclusivamente, por exemplo, em trabalhar hoje, né? Você se desgasta, você se entrega em busca de um futuro bom, mas você não consegue aproveitar e ter momentos de prazer no seu presente, você deixa de criar um passado. Ou seja, aquela questão de você criar memórias, lembranças, tudo isso vai ficar o quê? Apagado. Porque você não criou essas memórias e não deixou essas lembranças. Forte, né? Mas faz muito sentido, pelo menos pra mim. É necessário que a gente aprenda a ter uma concepção do que é a palavra prazer e como conquistar esse prazer. É importantíssimo. O prazer, ele traz significado para a nossa vida. Ele é a razão pela qual a gente acorda todos os dias de manhã. É a razão pelo qual a gente vive, a gente existe, né? Ter momentos de prazer. É claro que com uma boa gestão de tempo, uma boa gestão financeira, você consegue deixar de presente hoje para o seu eu do futuro um futuro bom, né? Isso é importante. Mas é importante também você não sacrificar todo o seu presente e criar, sim, memórias, criar momentos, criar lembranças. Ter prazer nessa vida. O que ajuda muito a te trazer pro hoje, pro agora, pro seu eu, pro momento presente. Uma das atividades é a meditação. Mas nem todo mundo gosta de meditar. Eu gosto muito da meditação guiada, né? Tem os aplicativos, YouTube, você entra lá, faz a meditação guiada. Eu adoro a meditação. Eu tô aprendendo a entrar em transe e é muito legal. E parece que você tá dormindo acordado. É uma coisa mágica, gente. Você se desprende, parece que assim, do corpo por um tempo. E você começa a ver um mundo paralelo, né? Eu tô começando também a estudar mais a fundo a física quântica, esses universos paralelos. É muito lindo, é muito legal. E eu vou trazer para vocês também todo esse conhecimento em breve. Mas eu escolhi começar com um passo a passo para explicar mesmo essa questão de você sentir prazer, de você priorizar o seu agora, o seu hoje, o seu presente. Com a meditação você passa a estar mais presente no agora. E quando o futuro chegar, o futuro que você se programou para viver, que você escolheu viver e não que simplesmente foi no automático, você vai conseguir viver esse futuro. É esse o maior presente que você pode deixar. É saber aproveitar. Enjoy. Né? Enjoy your life, aproveite a vida. Outra coisa que te traz para o seu presente é você revisar a sua estratégia de vida, para que você possa experimentar de alguma forma verdadeira o que realmente precisa para que você esteja no agora. Por exemplo, você revisar as suas tarefas da semana, você saber montar a sua agenda, você olhar para as suas questões financeiras, enfim, tudo que é uma questão de gestão, que às vezes você precisa alterar um horário, mudar uma atividade, inserir um hábito novo. Isso é maravilhoso quando você consegue, você aprende a inserir um hábito e esse hábito vira rotina e acaba que você evolui um nível, né, lá naquele quesito da sua vida. Seja, por exemplo, você quer criar o hábito de cozinhar as suas marmitinhas para a semana. Então você consegue fazer isso e se programar para fazer, e aí de repente você não precisa mais parar para pensar ou questiona ou sente preguiça, não, você já sabe o que você tem que fazer, já virou rotina, você vai lá simplesmente e faz, tá? O planejar o agora, volto a falar, é o uso da agenda, dos planners, da organização, né? Você ter uma vida no qual você consegue enxergar as coisas que você tem. Então, trazer para a realidade
E entender que a realidade, gente, é aquilo que você cria. Né? Que tem muita gente que fala assim, nossa, vou voltar de férias, vou trabalhar, vou voltar para a realidade. Não, quando você estava de férias era a sua realidade. O que talvez você volte quando você volta de umas férias é voltar para sua rotina, que eu também digo que o nosso corpo não sabe quando é férias, quando é feriado. Se você consegue manter sua rotina nesses dias, é muito importante também. Claro que você vai abrir as suas exceções, você, né, vai fazer as suas comemorações, ter o seu merecimento, mas saber separar que a sua realidade acontece a todo tempo, a cada escolha que você faz, com certeza vai fazer com que você faça melhores escolhas. Vamos lá. Como é que você consegue fazer isso de uma forma mais organizada, além das agendas, dos planners, dessa organização toda? A questão dos objetivos, das metas, das tarefas. A gente fez recentemente um post falando sobre isso no meu Instagram. Eu vou colocar ele aqui para vocês no destaque assim que acabar. Qual que é a diferença, né, de tarefas, metas, objetivo, propósito de vida? O seu propósito de vida é aquele que você nasceu para fazer, que você sabe fazer, que você seria pago para isso e que o mundo está precisando. E dentro desse propósito de vida, todo mundo está aqui para servir de alguma forma, para transbordar na vida do outro. Então, o propósito de vida, ele tem uma base igual, mais ou menos, para todo mundo. O que vai mudar vai ser o desfecho. Depois, você vai criar objetivos que façam com que você alcance o seu propósito. Os objetivos são questões maiores para você trabalhar. Por exemplo, o meu objetivo é ser promovido. Na minha empresa, eu quero ser promovido, mas para eu ser promovido, eu tenho que atingir algumas questões. Essas questões, essas divisões do seu objetivo são as suas metas. A meta, por exemplo, para eu ser promovido deixa eu ver. A minha empresa ela é bilíngue, se eu for promovido eu vou morar fora, então é estudar espanhol. Eu vou estudar espanhol. Então essa é a minha meta, é estudar espanhol porque eu quero ser promovido, porque aí entra o seu propósito de vida. Tá, então você vai estudar espanhol. Quais são as tarefas diárias que vão fazer com que você conclua um curso de espanhol? Eu vou pesquisar no Instagram, ou no Google, no YouTube, quais são os cursos que tem à distância ou presencial de espanhol. Eu vou ver quanto tempo dura, eu vou me programar para as aulas, eu vou me programar para estudar, para assistir filmes sem legenda, enfim. Essas são as tarefas que compõem a meta, que compõem o objetivo e que compõem o seu propósito de vida. Só que fazendo isso, pequenas tarefas diárias, você tem mais chances de alcançar a sua meta. Porque são tarefas que são alcançáveis, são metas que estão dentro de algo realista, né? Metas realistas, tarefas realistas. Por exemplo, eu quero me formar em espanhol, mas eu escolho fazer isso em uma semana. Ter o avançado do espanhol em uma semana. Infelizmente, não é mensurável, não é realista, né? Não é possível fazer isso. Então, se você coloca uma meta dessa, você vai acabar se frustrando, vai desistir, e aí você não vai ter a sua formação no espanhol, você não vai ser promovido, e aí você não vai mudar para outro país, tá bom? Então, é importante ser bem realista. Ser realista não é ser ousado, tá? Ser ousado é uma coisa, ser realista é outro. É legal sim ser ousado e se desafiar. Isso é muito bacana, dá força, dá motivação para que a gente vá cada vez mais longe. Sem afobação e com foco, né? É um projeto a longo prazo. Então, por exemplo, para você ter
uma formação em espanhol, acredito aí, sei lá, uns 18 meses, é um longo prazo, mas você vai precisar se dedicar diariamente para isso, para conquistar essa meta. E cada vez que você conseguir conquistar uma meta em prol do seu objetivo, comemore. Comemore as suas pequenas conquistas, as conquistas diárias. Isso trabalha o seu merecimento, trabalha a sua motivação, faz com que você crie constância, né? Então eu consegui aqui, você começa a sentir orgulho de você e você, né, fala, não vou parar, quero continuar, consegui, é isso aí. Então qual que é o próximo passo, tá? Visto tudo isso, a gente passa a entender que as nossas escolhas são responsabilidades nossas. Então, nós começamos a assumir as responsabilidades pelos problemas, pelos desafios, pelas coisas que a gente faz. O que o outro escolhe, o que o outro vai fazer, não depende de mim. Eu passo a me preocupar e a me responsabilizar por aquilo que eu escolho para mim. E deixo ir o que o outro escolheu para ele, sem querer controlar, sem querer mandar, sem me frustrar. Fica muito mais leve e muito mais divertido. E você cresce muito mais quando você foca somente naquilo que você tem controle e não no que os outros vão dizer, falar, escolher, tá? E quando você tem eu não gosto de usar a palavra problema, mas quando você tem um desafio, porque é o seguinte, gente, por mais que você acorde todos os dias de manhã, faça as suas afirmações e você escolha que o seu dia vai ser lindo, os desafios acontecem, né? Porque senão, como é que você vai evoluir, como é que você vai crescer, como é que você vai alcançar novos níveis, como é que você vai sair dessa rotatória e escolher novos caminhos. Eles acontecem, mas é a maneira como você escolhe encarar eles é que vai dizer o real tamanho que existe esse problema, que esse problema vai possuir para você. E aí você tem duas soluções para lidar com ele. Uma é aceitar esse problema. Tá bom, esse problema tá aí, eu aceito ele e beleza, porque ficar na reclamação, né, não vai mudar nada. Ou você resolve esse problema. Muitas vezes acontecem situações e a pessoa fala, ó, tem isso aqui, e aí? Como é que vai ser? Ou, como eu andei fazendo nos últimos meses da minha vida, eu tenho um desafio, qual é a solução? Ok, eu apresento, olha, o desafio é esse, a solução é essa, e eu já resolvi. Tá aqui a solução. Pronto. Você não fica se desgastando, você não fica esperando o próximo. Se esse desafio cabe a você resolver, não fica esperando que ninguém faça. Vai lá, faz e resolve e traz a solução. Porque de problema todo mundo já tá cheio. Ninguém precisa mais de problema. É o aqui, agora, o hoje. Tá, tem esse desafio, como é que eu vou fazer para resolver? Vai lá e resolve. Não fica de mimimi, não fica reclamando, porque senão é mais disso que você vai ter na sua vida. É mais reclamação. E agora vem uma questão que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte. Esse desafio que você tem diário, essas questões que você tem que resolver, eles são um evento independente e não a sua própria vida. E é muito engraçado como a gente foca muitas vezes, fala assim, como é que foi esse dia? Nossa, meu dia foi um desastre. Furou o pneu do carro, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o que aconteceu de bom? Você acordou, você teve a oportunidade de ver mais um dia. Entende que a maneira como você escolhe reagir ao problema que vai passar para ele o peso que ele vai ter na sua vida no dia? Que muitas vezes furar o pneu do carro, não, furou o pneu do meu carro hoje, eu deixei ele consertando, fui trabalhar de aplicativo, voltei, peguei o carro. Você consegue fazer com que os problemas não sejam tudo aquilo que eles pareçam ser.
através das escolhas que você faz. Ah, minhas amigas Fefe, Rose Duarte, que falei de você agora no comecinho da live. Vitão, um beijo. Beijo para todo mundo que entrou. E aí vem a questão. Quando você tem um sofrimento emocional de uma questão, de um desafio que não foi resolvido, muitas vezes você tá com o seu ego ferido. E ao estar com o seu ego ferido, você entra na questão da negatividade. E aí você fica focando só no problema, só na reclamação, só no mimimi. Você vira vítima, você deixa de ser a protagonista da sua história. Você deixa de escolher por você. Você faz com que os outros voltem a escolher e a decidir a sua vida. E aí, com tudo isso reprimido, acontece o quê? As doenças. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Deixa eu pensar. Uma pessoa vamos voltar para a questão do emprego, né? Você decidiu lá que você quer ser, você escolheu que você vai ser promovida, você vai fazer o seu curso de espanhol, mas você não conseguiu fazer a tempo, ou uma outra pessoa foi promovida, entre aspas, no seu lugar, e você não aceita aquela situação, você não aceita que fulano foi promovido e você não. Isso tá o que é ligado a uma rejeição. E aí você começa a ter dores de cabeça, por exemplo. E essas dores de cabeça estão ligadas a quê? A rejeição. Então você passa a ter enxaqueca, aí você vai visitar médico, você vai visitar neuro, você começa a fazer um monte de exame, um monte de coisa. Claro que você tem que cuidar, você tem que ter a medicina tradicional, mas muitas das nossas doenças estão ligadas a questões emocionais. Muitas. Inclusive uma porcentagem altíssima de câncer. E isso está no site do governo federal, esse dado que comprova. Eu não lembro agora exatamente a porcentagem, mas é algo em torno de 80% a 90% dos casos de câncer estão ligados a questões emocionais. Então, a gente olhar pra gente, pro nosso eu interior, e tratar com carinho e resolver as nossas questões agora, né? Viver o nosso agora, ter os nossos momentos de prazer e focar nisso. Em saber escolher por você. Não deixar que os outros escolham, tá? Porque a partir do momento que você se entrega para a doença, que você vira vítima nessa história toda, que você não assume a responsabilidade das suas escolhas, você se entregar abandonar a sua resistência interna. Então, assim, aceite o que é. Inicie uma ação positiva. Né? A minha amiga Rose Duarte, ela fala, né, o que está por trás disso, por trás disso, por trás disso, qual é o presente nessa situação, o que eu posso aprender para que hoje eu escolha amanhã fazer diferente. É ser alegre, é saber celebrar as suas conquistas, é se entregar mesmo, sem medo de ser feliz, é ter a paz. É claro que quando você tem um caso de uma doença psicossomática, uma doença autoimune, você não está escolhendo sofrer ou você não está escolhendo a doença. Mas acontece que muitas vezes a gente fica paralisada naquela doença, naquela situação, naquela emoção mal digerida. E aí a gente tem medo do que pode acontecer. Então muitas vezes a doença vem para mostrar que tem algo errado, que tem algo que não está resolvido no seu campo emocional. E você tá preso no passado, né? Nas coisas que aconteceram. Então, o poder do agora, gente, é isso. É você focar no seu presente, é você saber gerir o seu tempo, ter tempo de qualidade, saber gerir a sua energia. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Lana. Lana, um beijo pra minha amiga Marília de Salvador, que honra minha amiga, uma excelentíssima produtora, terapeuta, mãe. Essa mulher é da zorra, como dizem lá em Salvador, né? Barril dobrado. Maravilhosa. Te amo, amigo. Tô morrendo de saudade e gratidão. Uma honra pra mim ter você aqui. E é isso. É você entender que o seu hoje, o seu agora, é o maior presente que você pode ter.
Não deixe de ter momentos de prazer, de viver as possibilidades dessa vida que são infinitas, de criar momentos, criar memórias, criar lembranças. Que nem eu volto a repetir, é isso que a gente vai deixar de presente para as pessoas que ficarem quando a gente for embora. E é isso que a gente vai levar também. Né? São as memórias, são as lembranças, são esses momentos lindos que a gente teve a oportunidade de viver e agradecer sempre por cada um deles. E agora, eu quero falar para vocês de uma novidade, falando em poder do agora, em criar hábitos, em fazer com que eles virem rotina. Eu estava pensando o que eu poderia fazer para presentear, né, as mulheres, as mães, enfim, os homens também, pode ser, não tem problema, que tem muito homem que é mãe também, né? Que age como mãe, porque eu sei que, né, todo mundo tem um papai e uma mamãe, 50% cada um, mas ao Dia das Mães eu resolvi fazer um desafio. É o desafio que a gente chamou assim, ó, hábitos transformados em rotina, né? Transformar os hábitos em rotina. Algo que é insuportável, que passa a ser imbatível. Algo que é insuportável e passa a ser imbatível. É o desafio dos 30 dias, transformando o hábito em rotina. É o meu presente para o Dia das Mães e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou abrir as inscrições, acho que amanhã, para esse grupo. Vai ser um grupo no WhatsApp, no qual eu vou monitorar durante 30 dias. Nós vamos aprender a realmente criar e efetivar um hábito na sua vida, ou de repente, se você escolher também deixar um hábito antigo, ou transformar um hábito, ou criar um hábito novo, enfim, vale para as 3 possibilidades. Um grupo no WhatsApp, e eu vou mentorar e orientar essas pessoas durante esses 30 dias. Caso você queira, por exemplo, acordar cedo, colocar uma atividade física no seu dia, alimentação saudável, gestão de tempo, de energia, trabalhar o seu Ikigai, enfim, seja qual for o hábito, leitura também, né? É muito bacana da gente colocar na nossa vida, meditação, a rotina do sono, as afirmações matinais, enfim, se você quer fazer, mas não está conseguindo fazer sozinho, eu vou ajudar você. Então, durante esses 30 dias, nós vamos estar juntos nesse grupo do WhatsApp. E é legal que vão ter outras pessoas para te incentivar a não desistir e a conseguir concluir essa mudança na sua vida, que depois desses 30 dias, com certeza, muita coisa vai passar a ser diferente para você. Então, nós vamos ter o controle dos hábitos, um controle diário. Vão ser 30 dias de criação do hábito diretamente comigo. E a recompensa por tudo isso é você aprender a criar tudo que você deseja. A partir desse momento, você vai ser capaz, e você já você talvez só não tenha as ferramentas certas para fazer isso, para criar, para trazer para a sua vida tudo o que você deseja. E trabalhar os seus desafios, os seus bloqueios emocionais. Eu vou ensinar, eu vou explicar o que acontece do 1º ao 10º dia, quando você quando você começa, na verdade, né, a incorporar um hábito. O que acontece do 11º ao 20º dia, do 21º ao 30º. O que acontece é que muita gente instrui a criar um hábito em 21 dias. Só que eu aprendi, e tá meio que assim, meio que fazendo sentido, não, faz muito sentido para mim o que eu vi com outras informações, de que pra gente realmente instaurar gente, a palavra não sai, pra gente aplicar, a gente conseguir efetivar um hábito na nossa vida, você vai precisar, que ele vire rotina, você vai precisar de 30 dias. E existe todo um porquê por trás desses 30 dias, né?
Do primeiro ao 10º dia, geralmente, eles instaurar... Nossa, eu tô querendo usar essa palavra que eu não tô conseguindo falar, né? Pra gente colocar um hábito na nossa vida, ele vai sendo, do primeiro ao 10º dia, um pouco mais doloroso e mais desafiador. Esses primeiros 10 dias. E você começa a se boicotar, né? Você, por exemplo, fala, não, tudo bem se eu desistir, eu nunca fiz isso mesmo, o que vai mudar minha vida se eu fizer agora? Ainda não mudei isso, dói, não quero, então tudo bem se eu desistir. É onde as pessoas mais se boicotam, é do primeiro ao 10º dia. Mas é importante entender que você tem que fazer o que é certo e não o que é fácil, caso você esteja buscando a mudança, tá? Muitas vezes no começo, por ser algo novo, você tem a motivação, mas depois, quando começa a doer, você quer parar. E aí é onde vem a fase 2, que é você passa a deixar de detestar, mas você ainda não gosta. Você começa a aceitar aquela situação. Tá, ok, tudo bem, tô começando a entender você tá começando a me entender, mas eu ainda não gosto muito de você não, tá? Mas eu te aceito por aqui. Aquela situação, aquele hábito, ele começa a parecer normal pra você. Já não é mais um bicho de 7 cabeças, já não é algo muito estranho. E é onde começa a aparecer realmente a disciplina e o comprometimento. E aí, a questão é que do primeiro dia ao 20º, você começa a colocar a disciplina, o comprometimento, e aí as pessoas param de cobrar, de focar na questão desse hábito. Mas o segredo tá aí, do 21º ao 30º dia, que é onde você faz o reforço positivo. E é onde você passa a realmente sentir prazer e ter orgulho de ter alcançado as suas metas. O seu objetivo, ter criado o seu hábito. Então, é do 21º até o 30º dia, é onde você tem realmente o reforço positivo, é onde a transformação real acontece. E você cria identidade com aquela situação que até então era dolorosa, depois ela passou a ser só estranha e agora ela já é normal para você, tá? Então é isso, esse é meu presente do Dia das Mães. A partir de amanhã, acho, né, Fê? A gente vai disponibilizar, aqui a Fê tá aqui na live. Pri, um beijo pra você, minha amiga maravilhosa. A gente vai disponibilizar, são vagas limitadas, é importante falar isso, são vagas limitadas para esse grupo, para esse acompanhamento. É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de mentoria, mas eu achei que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que quanto mais a gente conseguir transbordar, mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais a gente recebe de volta, porque tudo é verdade, Fê, por um valor simbólico, que tudo que a gente abençoa a gente de volta. Então, como o nosso intuito na mentoria, na palestra, né, escolha ser você a mudança, eu escolho ser a mudança, tudo isso é em prol de trazer expansão para as pessoas e um interessante ponto de vista para que você, que está me assistindo agora, consiga escolher diferente e escolher por você. Então, se você tem um hábito, se você tem um desejo, algo que você não consegue modificar na sua vida, mas você quer fazer, você tem o desejo, você vê que você vê que você é ótimo, né? E você vê que com esse hábito você vai conseguir alcançar níveis diferentes na sua vida. Então, vem com a gente nesse desafio dos 30 dias. É um valor simbólico, tá? A gente vai falar tudo isso amanhã. Mas se você quiser mais informações, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar aqui no particular. Lembrando que a recompensa para tudo isso é criar tudo o que você deseja. É o seu poder do agora. O agora é o poder que a gente tem de criar, de inovar, de fazer pelo nosso futuro, né? Quando eu volto a dizer, quando eu faço aquela pergunta, o que o seu eu de hoje está deixando para o seu eu do futuro, são as escolhas que você faz, aqui e agora, que vão plantar para que você colha diferente do que você está colhendo hoje. E uma coisa que eu não fiz nas outras lives é abrir para perguntas.
né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, críticas construtivas, a gente também aceita, sugestões, pode mandar aqui. Volto a reforçar que amanhã também, e agora eu tô confusa com as datas, com o cronograma, mas eu acho que entre hoje e amanhã, quarta no máximo, enfim, vai sair os dados certinho, as informações com relação à segunda palestra Eu Escolho Ser a Mudança, eu, Rose Duarte, mais uma convidada. Dessa vez, as vagas não são tão limitadas que nem da primeira vez, mas elas continuam sendo limitadas. Vai ser um evento maior, num lugar diferente. Enfim, a gente está preparando muitas surpresas, muitas coisas boas para você que quiser, que escolher, né? Ser a mudança, escolher estar com a gente ainda nesse semestre, tá bom? A gente vai soltar aí essas informações todas para vocês. Bom, já que não apareceram questões, não apareceram dúvidas, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Depois, se puderem, me dê um feedback de como estão sendo as lives, o horário, o dia, se estão gostando, se não estão. Qual é o tema que vocês gostariam de ver aqui? Agora que a gente já fez uma base bem concretada. Porque é o seguinte, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Joyce, eu tô com uma questão no meu financeiro, assim, 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 assim. E aí eu olho pra essa pessoa e eu, às vezes, decepciono ela. Porque, num primeiro momento, a gente não vai tratar das questões financeiras. A gente vai tratar das questões emocionais. A gente vai tratar do autoconhecimento. A gente vai resolver algumas outras questões que estão refletindo, influenciando diretamente no financeiro da pessoa. Porque se a gente for direto na questão financeira, a gente vai tratar o efeito e não a causa. E o que a gente mais quer, através da medicina integrativa, da mentoria, da terapia, é a gente tratar a causa. É a gente fazer com que as pessoas sejam saudáveis, tenham uma vida leve, divertida, fácil. Claro, volto a repetir, não é um mundo de Peter Pan, né, onde as pessoas não crescem e fazem o que querem. Não, muito pelo contrário. É um mundo de infinitas possibilidades na qual você pode escolher por você, para você. No qual você escolhe a sua abundância, a sua prosperidade, as suas bênçãos. Você escolhe a vista da montanha que você quer ter e a montanha que você vai escalar. Mas tudo isso escolhendo, tendo consciência e não simplesmente indo no automático. Lembre-se o quanto é poderoso e o quanto é importante você viver o agora, você buscar momentos de prazer. E são esses prazeres que, quando a gente encontra, transformam a nossa vida. Se você quiser saber mais, se você tiver dúvida, quiser um acompanhamento individual, eu estou à disposição. É só me chamar. A gente também coloca diariamente conteúdo gratuito para orientar vocês. Mas caso você queira algo mais personalizado, é só me procurar, tá bom? E vem aí o desafio, né? Eu acho que foi esse o nome, né, Fê? Transformando hábitos em rotina, alguma coisa assim. Mas eu vou olhar. Foi muita coisa hoje, foi muita informação. Mas, enfim, a ideia é essa. É trabalhar junto com vocês durante 30 dias para que um desejo, um sonho realmente se transforme em hábito e esse hábito se transforme em rotina. Bom? Um beijo para cada um de vocês. Façam uma excelente noite, escolham fazer uma excelente semana. Tenham uma ótima rotina do sono. Amanhã de manhã façam as suas afirmações matinais e escolham, visualizem um dia lindo, próspero e abundante. Um beijo, gratidão a cada um. Tchau. Ah, Tati entrou, Tati, eu tô saindo. Tchau.